Vocês estão vendo a minha tela aqui de compartilhamento? Sim, sim. Ok. Pessoal, então a gente vai dar início à nossa aula de hoje, tá? Que ocorreu no dia 28 de setembro, tá? Então quem não pôde assistir, tá? Quem não pôde estar presente, essa aula, né? Provavelmente você conseguiu encontrar, você está assistindo ela. Então, ela tá postada lá no Google Class, tá? Eu não tô postando as videoaulas gravadas no site, tá? Tô postando lá no Class porque eu tô com uma dificuldadezinha de acessar o site da escola. Então, por esse motivo, eu tô postando via Classroom, tá? A gente vai dar início, galera, hoje, tá? A nossa última semana de revisão, beleza? Quando for na próxima semana, a gente já vai iniciar um novo conteúdo, tá? Finalzinho do livro. Então, essa semana é mais uma semana de revisão, tá? A gente vai entrar no nosso último assunto, né, abordado, quando a gente estava estudando realmente os conteúdos novos, né? Que é a parte de geometria, né? De ponto, reta, ângulos, né? Triângulos e quadriláteros, certo? Na aula de hoje eu vou revisar um pouquinho sobre retas, né? Retas e ângulos, tá? Retas e ângulos. Vai ser uma aula bem rapidinha, tá? Eu não quero estender muito, certo? No máximo aí 20 minutos a gente está finalizando a aula de hoje, ok? Então, bom dia aí para quem pôde comparecer, obrigado, vamos lá. Pessoal, o capítulo, tá? Deixa eu só abrir aqui o índice, verificar qual é o capítulo que trata sobre isso. Capítulo 9, tá? O capítulo de revisão que nós estamos abordando hoje, tá? É o capítulo 9, tá? Durante todo esse mês, tá? Durante todo esse mês, nós revisamos, tá? Os conteúdos abordados no período da pandemia, né? Nós fomos desde o capítulo 5, né? Múltiplos divisores, até o capítulo 9, que é o capítulo de hoje. Vamos lá. Então, primeira coisa, galera, que nós devemos compreender, essa parte, tá, de geometria, ela não tem muito cálculo aritmético não, tá? Não tem muito cálculo aritmético não, é mais conceito e definição para você do sexto ano, né? Então, o primeiro conceito que nós devemos entender é o conceito de reta, né? O conceito de reta, o conceito de semi-reta, o conceito de segmento de reta e tudo mais, né? Então, vamos primeiro para o conceito de reta, tá? Não. O que é uma reta? Uma reta, pessoal, uma reta é definido por infinitos pontos alinhados sem dimensão, tá? Então, se você pega, por exemplo, um ponto aqui, né, e junta com outro ponto, e junta com outro ponto, e junta com outro, e junta com outro, com outro, com outro, com outro, e você pega infinitos pontos, cara, infinitos é muita coisa, né? Então, se você pegar infinitos pontos, aí você consegue desenhar uma reta. É importante lembrar também que uma reta, ela não tem nem começo e nem fim, tá? Ela é infinita nas duas direções, tanto para a esquerda quanto para a direita, ela é infinita, tá? Quando nós desenhamos uma reta no caderno, na lousa, seja lá onde for, nós estamos representando apenas um pedacinho dela, tá? Até porque é impossível a gente desenhar uma reta por completo, né? Já que ela é infinita. Então é muito importante a gente desenhar essa setazinha. Quando a gente escreve só assim, tá errado, tá? Quando você quer desenhar uma reta, você tem que colocar uma setazinha, tá? Que representa que isso aqui ainda iria continuar, tá? E por sinal, infinitamente, né? Então, a definição de reta para vocês, eu posso dizer que significa o quê? Infinitos pontos alinhados, onde essa reta ela é infinita nas duas direções, ou seja, não tem nenhum começo e nenhum fim, tá? Isso é uma reta. E eu tenho a semi-reta também, tá? Além da reta, existe também a semi-reta, tá? Pelo nome, já dá para entender mais ou menos o que é uma semi-reta. Uma semi-reta é como se fosse a metade de uma reta, tá? Metade de uma reta. Você pega aqui uma reta, que ela é infinita nos dois lados, aí você corta ela no meio. Então, você pega apenas esse pedaço aqui, ó. Então, observação, se você pegou apenas um pedaço, então você consegue perceber que ela começa bem aqui,
Então essa é a diferença básica da semirreta para reta. Que uma semirreta, ela tem uma origem, tá? Diferente da reta, que ela nem começa e nem termina, ela é infinita nos dois lados, a semirreta não. A semirreta ela é infinita apenas em um sentido. No outro sentido, ela não é infinita, ela tem um começo, tá? Então a semirreta, ela tem um começo, porém ela não tem fim, tá? Tem um começo, mas não tem um fim. Isso é uma semirreta. Pessoal, até o momento, deu para entender aqui? Deu. Deu? Então a reta é infinita nos dois lados. Uma semirreta, ela tem um começo, mas não tem um fim. E nós temos, né, por último aqui, o segmento de reta. Segmento de reta. O que é um segmento de reta? Segmento de reta é literalmente um pedaço da reta. Então, se você pega aqui uma reta que ela é infinita, tá? Ela é infinita tanto para cá quanto para cá. Lembra que toda reta é infinita. Existe uma diferença, pessoal, entre reta, semirreta e segmento. É o que eu estou dizendo aqui hoje, tá? Então, você pega aqui uma reta que é infinita nos dois lados. E você corta aqui essa reta em dois pontos, né? Se você cortar somente em um ponto e pegar o restante, você tem uma semirreta. Agora, se você cortar em dois pontos, corta aqui e corta aqui. Aí você vai ter um pedacinho da reta. Onde esse pedaço da reta, ele tem o começo e também tem um fim. Então essa é a diferença fundamental entre segmento de reta, reta e semirreta, né? E um segmento, ele tem um começo e também tem um fim. Reta não tem começo nem fim. Semirreta tem uma origem, mas não tem um fim. E segmento tem uma origem e tem um fim. Tem um começo e um fim. Até aqui, pessoal. Deu para entender? Deu para entender. Entendeu? Vocês lembravam disso aqui ainda? Sim. Sim? Show de bola. Agora, posições, tá? Posições relativas. Isso aqui é um C cedilha, tá? Olha, meu Deus do céu, o que é isso? Deixa eu apagar aqui. Posições relativas das retas. As retas, pessoal, vamos analisar agora duas retas, tá? Duas retas, elas podem ser classificadas, tá? De acordo com suas posições de três formas, né? A primeira forma é que nós chamamos de retas, tá? Paralelas. Retas paralelas, tá? O que são retas paralelas? Retas paralelas, pessoal, são duas ou mais retas que não possuem ponto em comum. Ou seja, você tem aqui uma reta, tá? Lembrando que ela é infinita. E você tem uma outra reta que não tem ponto em comum com essa. Ou seja, para vocês entenderem assim de forma mais simples, você tem uma outra reta que não toca nessa reta. Ela sempre anda do lado dela, mas nunca toca. Então, por exemplo, se você tem uma outra reta assim, pronto. Isso daqui são duas retas paralelas. Então, retas paralelas são retas que não se tocam, tá? São retas que não têm ponto em comum. Isso são retas paralelas. Então, isso aqui é reta paralela. Você pega uma reta para cá e uma reta para cá, também são retas paralelas, né? Porque elas sempre, ó, mesmo que você fosse continuar, lembrando que isso aqui é só um desenho, ela é infinita, tá? Então, mesmo que você continuasse, essas retas não iriam se tocar. Elas sempre andam um do lado da outra. Então, isso são retas paralelas. Existem também as retas concorrentes, beleza? Já as retas concorrentes não, tá, pessoal? As retas concorrentes são retas que têm ponto em comum, ou seja, são retas que se tocam, tá? Então, se você tem uma reta para cá e uma reta para cá, ó, você observa que essas duas retas, tá? Vamos supor a reta R e a reta S, tá? Essas duas retas elas se tocaram bem aqui, tá? Então elas têm ponto em comum, então elas são retas
concorrentes. Retas paralelas não têm ponto em comum, retas concorrentes têm ponto em comum, tá? Quando eu digo que tem ponto em comum, pessoal, é que se toca, tá? Resumindo é isso. É importante, galera, a gente também observar que nem sempre esse ponto de interseção ele é nítido, tá? Às vezes esse ponto de interseção ele vai acontecer em um lugar futuro. Como assim? Você tem aqui uma reta para cá, aí você tem uma reta para cá. Então, aparentemente, essas duas retas, elas não estão se tocando. Aí você fala, então se não estão se tocando, elas são paralelas. Mas está errado, tá? Essas retas aqui, elas são concorrentes. Professor, mas elas não estão se tocando. Lembre que uma reta, ela é infinita. Então, isso daqui, ó, é apenas um trechinho da reta. Porque, na verdade, ela continua, né? Ela é infinita. Da mesma forma que essa reta aqui, ela também é infinita. Então, se você parar para observar, elas iriam se tocar em um ponto futuro dela. Então, isso daqui também é uma reta concorrente. Então, você tem que tomar cuidado nisso, que às vezes, nem sempre elas estão se tocando na hora que você bate o olho, que você observa. Mas, no ponto futuro, essas duas retas iriam se tocar. Então, elas não deixam de ser concorrentes, elas são concorrentes sim. Ok, galera? Deu para entender? Deu, né? E por último, galera, o último tipo de reta é o que nós chamamos de retas perpendiculares, certo? Retas perpendiculares. Perpendiculares. Retas perpendiculares. O que é que são retas perpendiculares? Muita gente confunde, galera, as retas perpendiculares com as retas concorrentes. Cuidado. Por que muita gente confunde? Porque nas retas perpendiculares, as retas também se cruzam. Oxe, professor, então por que elas não são concorrentes? Porque tem uma diferença. Primeiro, o que elas têm de iguais? Tanto as perpendiculares quanto as concorrentes se cruzam. Isso eu já falei. A diferença é que as retas perpendiculares, quando elas se cruzam, elas formam... Elas têm que formar 90 graus. Exatamente. Elas vão formar 4 ângulos... Eita! A voz falhou agora. Ela vai formar 4 ângulos de 90 graus. Então, essa é a diferença. Nesse caso aqui, ó, isso aqui é um ângulo... Isso aqui é um ângulo agudo, isso aqui é um ângulo obtuso. Que lá na frente a gente ainda vai revisar isso aqui também, na próxima aula. Ou então na aula de hoje, eu vou pensar. Então, aqui não. Aqui você tem um ângulo agudo, aqui você tem um ângulo obtuso. Já não. Aqui nas retas perpendiculares, beleza, elas vão se cruzar, tudo bem. Só que, além delas se cruzarem, elas vão formar 4 ângulos de 90 graus. Então, isso são as retas perpendiculares. Geralmente elas vêm assim, tá? Mas elas podem vir assim também, deitada, tá? Não tem problema não. Então, deixa eu ver se você faz aí. Pronto, ficou muito bem. Então, aqui, ó, também você tem 4 ângulos de 90 graus. Então, isso são retas perpendiculares, tá? Retas concorrentes se cruzam, porém em ângulos agudos e obtusos. Retas perpendiculares se cruzam, porém formando um ângulo de 90 graus. E retas paralelas nem sequer se cruzam, tá? Essas retas, elas não se interceptam. Ok, pessoal? Vocês conseguiram entender até aqui? Sim. Deu para entender? Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho no livro de vocês. (256). Que aí eu analiso, ver se a parte de triângulos e quadriláteros é muito extensa. Porque se não for, aí eu vou deixar a parte de ângulos para a próxima aula. Tá, vamos lá. Revisar agora um pouquinho sobre ângulos, tá? Rapidinho.
ângulos. Vamos lá. Primeira noção que nós devemos entender em relação a ângulos, tá? O que é o ângulo e qual é a função de um ângulo, tá? Qual é a função? Qual é a importância de um ângulo, tá? O ângulo, pessoal, é o agente, né, é a unidade matemática, vamos dizer assim, de medir giros, tá? Medir voltas. Então, isso é um ângulo. Um ângulo é a unidade matemática responsável por medir voltas, por medir giros, certo? Então, tudo que rotaciona, tudo que dá voltas, pode ser medido através de ângulos, tá? Então, o ângulo ele mede voltas. Sabemos, né, que a unidade de ângulo é o grau, né? É o grau. Lá na frente, tá? Quando eu digo lá na frente, é no próximo ano, no sétimo, vocês vão ver que não existe apenas o grau como medida de ângulo. Existem outras unidades de medida, né? Que nós chamamos de minuto e segundo. Mas isso aqui a gente vai ver só depois, tá? Próximo ano. Então, o grau é a unidade, né, responsável por medir giros, né? Por medir voltas. Onde uma volta completa, né? Uma volta completa, ela tem como um total, né, uma unidade de 360 graus. Então, uma volta completa, né, se iniciou aqui e deu uma volta completa, ela tem 360 graus. Então, sempre quando eu digo, dá 360, é dar uma volta, né, dar uma volta completa. Então, isso é o grau, né? Existe um aparelho também, tá, que é responsável por nos auxiliar nessa medição. Nós chamamos de transferidor, tá? Transferidor é tipo uma régua, né? É uma régua, mas ela é circular, né? Ela pode ser tanto completamente circular, né? Que é o transferidor de 360 graus, como ela pode ser só de meia volta, que é o mais comum. Não que esse não seja, né? Que é o de 180 graus, né? Então, o transferidor é a régua, né? Entre aspas, né? É a ferramenta utilizada para medir ângulos, tá? Existem, pessoal, vários tipos de ângulos também, tá? A classificação do ângulo, ela vai de acordo, certo? Ela vai de acordo com o valor da sua abertura, tá? Então, dependendo do valor do ângulo, você tem uma classificação de ângulo diferente, tá? Então, vamos para essas classificações. Quais são essas classificações? Quais são essas classificações? A primeira classificação do ângulo é o que nós chamamos de ângulo agudo, certo? O que é o ângulo agudo? O ângulo agudo é aquele ângulo que ele é menor que 90. Menos de 90 graus. Exatamente. Ele é menor que 90 e maior do que zero, lógico, né? Porque tem que existir o ângulo. Então, basicamente, o ângulo agudo é aquele ângulo menor do que 90 graus. Você tem que saber como é que é o 90, né? Que o 90 é a referência. O de 90 é assim, tá? É tipo um L, tá? Perfeito. Nem muito para cá, nem muito fechado, nem muito aberto. Exatamente no meio, tá? Então, o ângulo agudo ele é menor do que esse ângulo. É o ângulo menor que 90. Ou seja, ele é um pouquinho mais fechado. Quer dizer, um pouquinho assim, né? Pode ser só um pouquinho, pode ser bastante, né? Pode ser bem fechado também, se quiser, né? Lembrando que o ângulo agudo, ele vai, sei lá, vamos supor que é 15 graus. Ele vai desde 1 grau até 89 graus. Então, qualquer ângulo que esteja nesse intervalo, 15 graus, 60 graus, né? 75 graus, 80 graus, 20 graus, 2 graus, sei lá. Qualquer ângulo que esteja dentro desse intervalo, ele é classificado como agudo, ok? A outra classificação é o nosso querido ângulo reto, certo? Nosso querido ângulo reto. Eu acabei de explicar para vocês o que é o ângulo reto, né? O ângulo reto é aquele ângulo que tem exatamente 90 graus, certo? Como é que é o desenho do ângulo reto? Quadrado e o ponto.
Lembrando que o ângulo reto ele é diferenciado, tá? Ele não indica o valor. Aqui tem que dizer 15 graus, aqui não indica o valor, né? E também não é um círculozinho, semicírculo, né? Que nós geralmente utilizamos em ângulo. É um quadrado e um ponto, tá? É diferenciado o ângulo reto. Certo? Então esse quadrado e esse ponto já indica que esse ângulo é 90, tá? Então já denuncia que esse ângulo é um ângulo reto. Ok, pessoal? Até aqui, tudo bem? Sim. Sim? Todo mundo? Sim. Beleza. A outra classificação que nós temos, tá? É o ângulo obtuso, certo? Então é só você seguir a mesma linhagem de raciocínio, tá? O ângulo agudo é o ângulo menor do que 90, né? O ângulo reto é o ângulo de 90. E o ângulo obtuso é o ângulo maior do que 90. Maior que 90. Isso. Só que ele tem aí uma restrição, tá? Ele tem uma restrição, ele tem um limite. Como assim limite? Ele é maior do que 90, beleza. Porém, ele é menor do que 180. Da mesma forma que o ângulo agudo ele tem um limite, né? Tem um começo e um fim, que é de 1 até 89. O obtuso também. O obtuso é de 91, tá? Porque ele é maior que 90. E ele vai até 179. Tá? Então ele é maior do que 90, porém ele é menor do que 180. Certo? Ele está entre os 145 graus. Oi? Ele está entre os 145 graus. Ele está entre os 145 graus? Entre. Não, ele vai até 179. Ou seja, 150 ainda é obtuso. Ele pode passar de 145. Entendeu? Ele pode 160 graus, também é obtuso. Entendi. 170 graus, ainda é obtuso. Aí ele vai até 179 e não 145. É até 179. Aí ele é obtuso, até aqui, tá? Então, o desenho do ângulo obtuso, ele é um pouco mais aberto, né? Então, por exemplo, esse ângulo, 120 graus, é obtuso. Se eu pegar um ângulo mais aberto aqui, ó, sei lá, vamos supor que esse ângulo aqui é 150 graus. Passou de 145, tá vendo? Mas ele é obtuso ainda. Então ele vai ficar até 160 graus. Ainda é obtuso. Então qualquer ângulo que esteja entre 91 e 179, qualquer um desse intervalo, ele é obtuso. Deu para entender? Deu? Sim. E por último, tá, pessoal? A última classificação que nós temos é o ângulo raso, tá? O ângulo raso. O que é o ângulo raso? O ângulo raso é aquele ângulo que mede exatamente 180 graus. Da mesma forma que o ângulo reto ele tem uma medição exata, né, 90 graus, o ângulo raso também. Ele mede exatamente 180, tá? Então o desenho dele é assim, ó, meia volta. Tá? Inclusive esse é outro nome do ângulo raso, ângulo de meia volta. Tá? Então nós temos aqui, ó, o ângulo agudo, que é o ângulo menor do que 90, o ângulo reto, que é o ângulo de 90, o ângulo obtuso, que é o ângulo que fica maior do que 90 e menor do que 180, e o ângulo raso, que mede exatamente 180 graus. Pessoal, até aqui, ficou claro? Sim. Sim, tio. Ok. Então, por hoje, pessoal, seria isso, tá? Seria as definições, né, de reta, né? Os tipos de reta e ângulos, tá? Classificação de ângulos. Quando for na próxima quinta, nós finalizamos com os polígonos, tá? Os polígonos, e nós realizamos algumas questões
para tirar algumas dúvidas, tá? Lembrando que a entrega dos TDs, tá? E o recebimento deles agora é na segunda-feira, certo? Então vocês já peguem logo aí os TDs para quando for na quinta-feira a gente poder tirar as dúvidas de vocês. Ok? Ok. Então é isso, pessoal. Alguma dúvida? Nenhum. Não? A maioria das coisas que nós comentamos aqui hoje, vocês já lembravam? Como é que é? Eu já lembrava, mas eu não lembrava muito do final dos anos, eu não lembrava muito não. Ah, tá. Entendi. Então é isso, pessoal. Então a gente se encontra agora na quinta-feira, beleza? Beleza. Beleza. Valeu, pessoal. Bom dia para vocês. Realizem um TD, tá? E venham na quinta-feira com as dúvidas, tá? Pra gente poder tirar as dúvidas de vocês na quinta, ok? Então é isso. Valeu. Tchau, tchau.